E aí pessoal, belezinha? Aqui é o professor Euler de matemática e hoje nós vamos falar sobre os tipos de gráfico que nós temos na estatística. Então se liga, não perde nada não. Antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações de todas as nossas aulas, porque a gente está fazendo um conteúdo super completaço, velho, e matemática aqui para você, beleza? Então vamos lá? Vamos para ver os tipos de gráfico, assunto que você sabe muito bem que cai demais na prova do Enem. Gente, a representação gráfica em gráficos, ela acontece para poder facilitar, deixar de forma mais clara e mais rápido a leitura dos dados e as informações do texto. Às vezes, você pega um texto gigante de 20, 30 linhas e você pode resumir ele em apenas um único gráfico. Então isso agiliza bastante e deixa bem claro as informações, tá bom? Nós temos três tipos principais de gráficos. Quais são eles? Acompanhe aqui no slide junto comigo. Nós temos o gráfico de segmento, o gráfico de colunas e o gráfico de setores. Euler, são só esses? Claro que não, mas esses são os principais para você que está estudando no ensino fundamental e no ensino médio e que vai prestar vestibular, fazer Enem, tá bom? Outros nós vamos falar em outras aulas. Então veja só, segmentos, colunas e setores. Uma coisa que você precisa saber é que esse segmentos aqui, ele também recebe um outro nome. Ele recebe como gráfico de linha, tá? Esse gráfico de colunas também recebe outro nome. Ele é o gráfico de barras. E o gráfico de setores, você também já deve ter visto ele como gráfico de pizza. Então, gente, cuidado com esses outros nomes que esses caras recebem, tá bom? Eu vou te apresentar cada um deles aqui. Sempre um gráfico ele vai estar, gente, relacionado com uma tabela. Tanto que a gente pode converter uma tabela para um gráfico para uma tabela, tá bom? Aqui eu estou te dando um exemplo de uma tabela que está falando sobre a venda de livros no segundo semestre. Por exemplo, no mês de julho foi vendido 350 livros. Você pode colocar isso, gente, na forma de um gráfico. Perceba bem que 350, bem aqui, ó, entre o 300 e o 400, tá? Está sendo referenciado pelo mês de julho. Ótimo, tá batendo certinho. Beleza. Gente, isso aqui é típico de um gráfico de linha. Por que ele é um gráfico de linha? Se você observar, gente, ó, o que nós estamos fazendo são segmentos, são linhas. Lembra que eu te falei que tinha vários nomes? Olha só, esse gráfico aqui ele recebe o nome de segmentos, tá? Ou então de linha. Olha lá para você ver. Não pode confundir gráfico de segmento ou então gráfico de linha. É tudo a mesma coisa. Muito fácil. Você está vendo que é uma linha que está sendo seguida aí, tá bom? Diferentemente desse que eu vou te mostrar agora para frente. Olha o jeito desse gráfico que eu vou te mostrar agora para frente, ó. Volta aqui na tabela dele. Nessa tabela, nós estamos falando de uma tabela de frequências sobre o desempenho na prova de química, tá bom? Foram insuficientes, 6 pessoas tiraram uma nota insuficiente, que corresponde a 15% desse valor, tá? Veja que o gráfico escolhido dessa vez ele é um pouco diferente, ele não tem nada a ver com linha. Apesar das informações continuarem sendo claras, 15%, olha lá para você ver, ó, tá? Para insuficiente, belezinha. Nós temos agora um gráfico que se chama gráfico de barras ou gráfico de colunas, tá? Veja que nós agora temos retângulos cuja sua base está aqui no eixo do X. Nós temos então um gráfico que é chamado de gráfico de barras, tá bom? Beleza. Então, olha lá, ó, gráfico de barras ou gráfico de colunas, é tudo a mesma coisa. Belezinha. Mas às vezes o cara pode trazer um gráfico assim. E muita gente erra na prova porque fala, não, coluna é uma coluna em pé. Isso aqui está deitado, isso aqui não é gráfico de barra não. Sim, gente, isso aqui é gráfico de barra do mesmo jeito. É só uma barra que está na horizontal. É uma coluna que está na horizontal, tá bom? Então isso aqui continua sendo gráfico de barras e gráfico de colunas. Beleza? Então tá bom. Tá vendo que isso aqui é só a gente ver que tipos, quais são os tipos de gráfico que nós temos? Pois é. Tem questões que perguntam isso. Olha, qual é o tipo de gráfico? Esse gráfico que eu estou mostrando aqui agora, ele é um gráfico de segmento? Ele é um gráfico de setores? Ele é um gráfico de barras? Que gráfico que é esse aqui?
Aí você vai marcar a sua alternativa, acertar a questão, tá bom? Beleza. Gente, isso aí é um outro tipo de exemplo de gráfico de barras, tá bom? Veja lá que nós temos são retângulos e as suas bases estão no eixo do X, tá? Poderia estar no Y também. Então, pronto, nós temos um gráfico de barras de novo. E agora eu quero fazer um exemplo. Em uma eleição para representante de classe, os candidatos foram Ricardo, Fausto e Paula. Observe o resultado da votação no gráfico de barras em que estão especificados os votos das mulheres e dos homens. Então, nos exercícios, eles vão dar uma complicadinha nesses gráficos, né? Aqui ele separou os votos por homens e mulheres. Por homens e por mulheres, por homens e por mulheres. Para cada um dos candidatos. Para o candidato Ricardo, para o candidato Fausto e para o candidato Paula. Para a candidata Paula. Muito bem. Então, gente, eu vou começar a fazer algumas perguntas a respeito desse gráfico. Vamos lá. Gente, antes disso, eu só quero que você perceba uma coisa. Ricardo, ele teve o quê, gente? Ele teve 5 votos de homens. Mas quantos votos ele teve de mulheres? Ele teve 3. 3 votos de mulheres. Foi ou não foi? Tá. Mas voltando aqui, ó, Fausto. Quantos votos Fausto teve dos homens? 8. Não é isso? E a Paula, quantos votos ela teve dos homens? 6. Você viu que a gente sempre está relacionando, levando lá para a nossa coluna, aqui onde está dizendo o número de votos, não é isso? E eu quero te dizer uma coisa. Aqui embaixo, geralmente, você vai colocar, gente, as variáveis. Aqui, geralmente, você vai colocar quem, gente? As suas frequências. Pode ser uma frequência absoluta, como essa daqui, ou então a frequência relativa, que é aquela que envolve porcentagem. Tá bom? Beleza. Isso é só para te mostrar isso. Variáveis e frequências, que a gente estudou lá na aula lá para trás. De novo, está aqui no gráfico. Tá? Vamos ver então. Pessoas, olha só. Quantos alunos votaram no total? Quantos desses eram homens e quantos eram mulheres? Gente, vamos contar só os homens? Olha aqui, ó. Homens que votaram para Ricardo, 5. Homens que votaram para o Fausto, a gente acabou de fazer isso, 8. Olha aqui, ó, 5 e 8. Homens que votaram para Paula, foram 6. Fechou. Estou colocando de azul esses que são homens aqui, ó. Da mesma forma, eu quero ver quantas foram as mulheres que votaram, tá bom? Ó, quantas mulheres votaram para o Ricardo? 3. Quantas mulheres votaram para o Fausto? 12. E quantas mulheres votaram para a Paula? 6. Então tá aqui 3, 12 e 6. Maravilha. Gente, no total, 5 mais 8 mais 6 dá 19 homens. Respondendo já a pergunta que foi feita. Quantos desses eram homens? Foram 19. Mas e quantas foram mulheres? Se você somar aqui, ó, 3 mais 12 dá 15, mais 6 dá 21. 21 mulheres. Então foram 19 homens, 21 mulheres. Mas ele perguntou também, professor, qual foi o total de alunos que votaram? E o total de alunos, então, é 19 mais 21. 19 mais 21 dá 40 alunos. Viu? Então ele vai te dar gráfico, às vezes você vai ter que identificar se ele é um gráfico de segmentos, se ele é um gráfico de barras ou se ele é um gráfico de setores. Mas, claro, nas questões eles vão te fazer algumas perguntas a mais e é por isso que a gente está treinando aqui. Quer ver? Uma pergunta letra B. Quantos votos obteve só a candidata Paula? Só a Paula, ó. Gente, homens que votaram para a Paula foram 6. Mulheres que votaram para a Paula também foram 6. Então quer dizer que nós temos aqui, ó, 6 mais 6, que dá 12 votos. 12 votos para a nossa candidata Paula. Belezinha? Outra pergunta que pode fazer aí nas suas provas. Entendido? Maravilha, muito fácil analisar gráfico. Letra C. Quantas mulheres votaram em Ricardo? Cara, muito fácil. Mulheres que votaram em Ricardo, já fiz até um segmento, uma reta aqui para você ver. Ó. Quantas mulheres foram? 3 mulheres. É uma resposta imediata. Só olhar para o gráfico, você já descobriu a resposta. Beleza? Letra D. O cara pode sair fazendo um monte de pergunta para você disso aqui.
Qual a porcentagem de votos recebidos por Fausto? Professor, aqui na frequência não deu nada de porcentagem. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Olha lá, ó. Primeira coisa, identificar quantos homens votaram para Fausto. Foram 8. Quantos votos de mulheres tivemos para Fausto? 12 votos. Belezinha. Totalizando, então, 20 votos aí, não é? Tá bom. Mas lembra-se que nós tínhamos 40 alunos no total e 20 votos foram para Fausto. Significa, então, que 50% desse total dos votos foram recebidos por Fausto. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. Partiu, bora ver uma outra tabela. Gente, aqui nós estamos falando sobre os espectadores no cinema. Na sala A desse cinema, nós temos aqui uma frequência absoluta, a gente fez uma contagem, tinha 300 espectadores. Tá? No total desse cinema inteiro, isso corresponde a 30% nessa tabela. Tá? Não vou falar de todos os outros, mas é só para a gente poder entender uma coisa. Veja que 300 pessoas que corresponde aos 30%. Nós agora estamos falando de um gráfico que se chama gráfico de setores. Eu estou colocando aqui, ó, sala A tem 300 espectadores, sala B tem 200 espectadores e sala C que tem 500 espectadores. Isso aqui é clássico gráfico de setores que se refere à frequência absoluta. Nós estamos falando dos números que nós contamos, beleza? Professor, mas nós podemos fazer uma frequência também, um gráfico de setores para a nossa frequência relativa? É claro que nós podemos. É só você fazer esse gráfico de pizza, ou gráfico de setores, falando das porcentagens. Lembra que esses 300 pessoas representava 30% da capacidade de todas as salas desse cinema? Então, fizemos então um gráfico de setores ou de pizza. Esse é o nome, você precisa memorizar esse nome. Outro gráfico de pizza e de setores é esse, ó. Leitores de um jornal avaliam a manchete do dia anterior. Tem gente que acha a matéria adequada, outros sensacionalista, outros mais ou menos, outros nem sabem. Você viu que ele está em formato de uma pizza? Parece uma pizza. Se você cortar aqui, ó, parece uma fatia de uma pizza. Isso. Então, por isso esse gráfico ele se chama gráfico de setores ou gráfico de pizza, que é o nosso terceiro tipo de gráfico de hoje. Então, vamos fazer um exemplo? Luísa é muito organizada e, para mostrar quanto tempo gasta com as suas atividades, construiu um gráfico de setores, que é o que a gente está falando agora. Observe o gráfico. Então, ela gasta 15% estudando em casa, ela gasta 10% comendo, 25% indo para a escola, 20% com outras atividades e a porcentagem de dormir ficou oculto. Tá? Então, vamos ver como é que fica? Vamos lá, então. A pergunta que eu faço é: quantas horas por dia Luiz estuda em casa? Bora ver? Vamos lá. Estudar em casa é 15%. Beleza. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. 15% corresponde a quantas horas? Lembrando que a gente tem que tomar como referência sempre 100%. E quantas horas a gente tem no dia? O total, 100% do dia? 24 horas. Belezinha? Então, nós estamos fazendo uma regra de 3 para poder fazer essa conta. E você sabe que essa conta de regra de 3, basta a gente multiplicar cruzado. 100 vezes x deu 100x. 15 vezes 24 deu 360. Belezinha? 100 está multiplicando. Passo para lá dividindo. Então, ficou 360 sobre 100. Olha que maravilha. Fácil demais. 360 dividido por 100. Então, quer dizer que dá o equivalente a 3,6 horas. Quer dizer que essa aluna ela gasta 3,6 horas estudando em casa. Beleza? Matou a questãozinha sobre gráfico de setores. Gente, uma questãozinha letra B. Que porcentagem do dia ela gasta então para dormir? Você viu que dormir ficou oculto? Então, quanto que é? Fácil demais, velho. O setor inteiro ele precisa ter 100%. Então, você já tem 20, 15, 10 e 25.
20, 15, 10 e 25. Tá aqui, ó. Isso dá um total de 70. Tá, mas não precisa ser 100%? Precisa. Então só falta quanto? 30%. Significa que a Luísa gasta 30% do seu dia dormindo. E assim, a gente chegou ao fim a videoaula sobre os tipos de gráficos. Lembrando, nós temos gráficos de segmentos, que são os gráficos de linhas, gráfico de barras, que também são chamados de colunas, e gráficos de setores, que também podem ser chamados de gráficos de pizza. São os 3 principais, esses vão cair na sua prova. Ó, entendeu tudo? Então deixa o seu like, deixa um comentário pra gente, compartilha esse vídeo lá no grupo da sua escola. Belezinha? E vai acompanhando a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as nossas aulas, porque o nosso conteúdo está ficando completaço. Valeu demais, tamo junto e valeu!